seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, vai se inscrevendo. Sobre o auge, sobre o Messias que Israel já elegeu, eu não tive tempo de olhar todas as mensagens dos grupos que eu possuo, mas você fique tranquilo, porque se eu receber, mais cedo ou mais tarde eu acabo recebendo, eu passo para vocês. Netanyahu considera sacrifício de cordeiro pascual no Monte do Templo pela primeira vez em 2000 anos. Essa é uma notícia super importante, porque o Sinédrio falou que se eles fizessem o sacrifício pascual nessa Páscoa, o Monte do Templo seria, o terceiro templo seria construído, porque o sacrifício nunca mais ia parar no Monte do Templo. O Sinédrio encarregou Shimshon Eboim, chefe das organizações do Monte do Templo, de enviar uma carta ao primeiro-ministro Netanyahu para realizar o ritual Corban Pessah, sacrifício de Páscoa, em seu devido lugar, o Monte do Templo, em seu horário bíblico, quarta-feira à tarde, na véspera da festa da Páscoa. Deus nos livre de permitir que o coronavírus atinja seus filhos, levantando-se para trazer a solução dada na Torá para epidemias. O pedido surge após o governo rejeitar pedidos para realizar uma reconstituição do Corban Pessah. A reencenação completa ocorreu nos últimos 9 anos, atraindo grandes multidões de fiéis, mas esse ano o pedido de realização do evento foi negado devido a restrições do Ministério da Saúde. Todos os anos, como eles não podem fazer no Monte do Templo, eles fazem uma encenação, mas é com o altar que quando tiver o terceiro templo vai fazer nesse altar. Então esse ano foi proibido, então eles querem ir para o Monte do Templo mesmo. O projeto é da maior importância para toda a humanidade, disse o rabino Hillel Hicks, porta-voz do Sinédrio, a Birk Israel News. Ele observou que o sacrifício original da Páscoa oferecido no Egito na noite anterior ao êxodo pretendia parar a praga final que foi descrita como Neger, doença. Além disso, o rei Davi comprou um monte do templo, construiu o altar e ofereceu um sacrifício para impedir uma praga. O ritual incluirá a queima do incenso preparado para uso exclusivo do Kohanim no serviço do templo, sacerdote. O incenso é considerado um elemento essencial para acabar com as epidemias. Todos os anos, a polícia israelense impede várias pessoas de trazer ovelhas ao Monte do Templo para fim de sacrifício pessoal. Além disso, sempre foram rejeitados pedidos de realização da cerimônia no local e horário adequados. Mas o pedido do Sinédrio recebeu uma resposta inesperadamente diferente esse ano. Normalmente, esse tipo de solicitação é rejeitada imediatamente, disse o Eboim ao Birk Israel News. Ficamos agradavelmente surpreendidos quando fomos informados de que o pedido foi encaminhado ao Gilead Erdan, o ministro de Segurança Interna, encarregado do que acontece no Monte do Templo. Esse ministro que vai decidir se vai ter ou não o sacrifício. Mesmo que o pedido seja negado, a não rejeição sinaliza uma mudança de coração para o primeiro-ministro, que afirmou há um mês que ele rejeitou um acordo com o partido de direita Otman Yahud, que permitiria que os judeus rezassem no Monte do Templo. Mas não é apenas Netanyahu que está mudando de ideia sobre a renovação dos rituais da Torá. O site de notícias ultra-ortodoxo em língua hebraica, Kikar Shabbat, informou que uma organização de Aré chamada Torá Hakedoshim agora está pedindo a renovação do Corban Pessah como solução do coronavírus. Isso é surpreendente, já que a maioria dos líderes ultra-ortodoxos instruiu seus seguidores a evitar subir ao Monte do Templo. Acredita-se que esse anúncio do Kikar Shabbat seja a primeira vez que um grupo ultra-ortodoxo, identificado por si próprio, fez tal movimento. O sucesso ou fracasso do retorno dos judeus ao seu local mais sagrado e aos mandamentos ordenados pela Bíblia depende inteiramente do público e não do governo, disse o Eboim. Como não temos rei, o governo afinal serve à vontade do povo. Não queremos um conflito com o governo, mas ao mesmo tempo, se a maioria do povo judeu exigir direitos iguais no Monte do Templo, o governo terá que ouvir, especialmente no momento em que nenhum lado tem um mandato claro.
além da permissão para realizar o ritual no Monte do Templo, eu vou impedir permissão para transportar o altar de onde está sendo armazenado em Eucana, em Samaria, para Jerusalém. Se esse altar for para o Monte do Templo, eu acho que não vai sair de lá. O sacrifício da Páscoa só pode ser oferecido em um só lugar, o Monte do Templo. O sacrifício não requer uma estrutura real do templo, mas requer um altar que seja construído para aderir aos requisitos bíblicos. Tal altar foi construído no ano passado e está pronto. O altar quadrado, aí fala as medidas, uma vez que o serviço do templo traz vida ao mundo e o aço, como é usado na guerra, tira vida. Aí está falando como ele foi construído. A intenção era criar um altar que pudesse ser levado ao Monte do Templo a qualquer momento. Eles já fizeram o altar com essa intenção de levar lá para o Monte do Templo. Eu acho que subir lá não volta mais não. A oferta do Pessah tem um significado especial, pois existem apenas 2 mitzvot, mandamentos bíblicos para as quais não há conformidade, recebe o castigo mais severo exigido pela Torá, sendo incluído da comunidade, excomungado, Brit Milá, circuncisão e o Corban Pessah. Todos os elementos estão prontos, os vasos. Aqui está falando de todo que o Monte do Templo, o terceiro templo precisa, está tudo pronto. Ó, vinho, óleo, preparado de acordo com os mais rigorosos requisitos. Uma novilha vermelha está sendo criada, mas sem uma arlacha. A lei da Torá permite que sacrifícios públicos com prazo determinado, como o Corban Pessah e o Corban Tamid, oferta 2 vezes ao dia, sejam trazidos à impureza. O Sinédrio realizou, olha que interessante isso aqui que eu estou falando, ó, da novilha vermelha. Presta bem atenção no que está escrito aqui. O Sinédrio realizou recentemente um intenso estudo sobre o status atual da oferta da Páscoa e concluiu que neste momento um sacrifício feito no Monte do Templo, trazido em nome de todo o povo judeu, seria suficiente. Apesar de várias questões da lei judaica, como o ritual impuro e a falta de um sumo sacerdote, os judeus ainda são necessários e tecnicamente capazes de trazer o sacrifício, diz o Rabino Weitz. A única coisa que impede o povo judeu de realizar o sacrifício da Páscoa é o governo. O governo seria Netanyahu, né? O Sinédrio enfatizou que o plano de levar o altar ao Monte do Templo era totalmente consistente com o acordo do século, recentemente lançado pelo Trump, que reconheceu total soberania de Israel sobre o local. E aí está falando, reconhecendo o papel do presidente em ajudar o povo judeu a avançar para a renovação do templo, o Rabino Dov Stein escreveu uma carta há um mês pedindo sua intervenção para permitir que o Corban Pessah acontecesse em prol da cura do mundo. Independente da resposta do governo israelense, um cordeiro já foi adquirido para o sacrifício e fica pronto. Sob a maior superlua do ano e pela primeira vez depois do êxodo, os judeus celebrarão a Páscoa a portas fechadas. Extremamente simbólico, além da superlua, que iluminará os céus na primeira noite de Páscoa, os judeus do mundo inteiro serão confinados em suas habitações pelas razões reconhecidas, isso pela primeira vez na história desde a celebração da Páscoa no Egito. Segundo foi determinado pelo primeiro-ministro e pelo ministro do Interior de Israel, o país inteiro entrará em recolher obrigatório a partir do fim da tarde de quarta-feira, quando se inicia a celebração da Páscoa. Contrariamente ao que é costume nas famílias israelitas, as pessoas não poderão deslocar de suas casas para celebrar o Seder. A Páscoa eles abrem a porta e qualquer pessoa que quiser entrar para celebrar a Páscoa pode fazer isso. E o Benjamin Netanyahu proibiu. Primeiro tinha falado que podia, agora não pode mais. Exatamente por cima das casas de todos os judeus e do mundo inteiro brilhará a maior superlua de 2020. Isso precisamente na noite que celebra a saída do povo de Israel do Egito. Talvez há 3.332 anos atrás, a mesma expressão da lua tenha orientado o caminho dos israelitas na fuga precipitada das garras de Faraó. Para alguns judeus israelitas, tal como a lua brilhou no Egito, representou a redenção daquele povo. É muito provável que este novo sinal assinale que a redenção de Israel está próxima. Eu lhe mostrarei as maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Segundo o Rabi Berg, uma das maravilhas que será vista nos últimos dias será o momento da lua. Então, para esse rabino, que é o descendente direto do Davi, que guarda o túmulo
o túmulo de Davi, ele está falando que essa noite, especialmente, representa a redenção final. Que a redenção final também vai ter uma super lua igual a de hoje. Então os judeus estão com grandes expectativas para essa Páscoa. Se você quiser olhar o seu céu aí, onde você está, você vai ver que linda que está a lua. Bom, que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.